Olá pessoal, uma boa tarde para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é domingo, dia 19 de março de 2023. Para que não esqueçamos do triste passado e venhamos baixar a guarda, o bolsonarismo foi derrotado. Porém, o gabinete do ódio continua ativo. Vem a contagem progressiva. Já passaram 78 dias da saída do autoritarismo neonazifascista e da entrada da democracia. Antes que esqueçam, peço que dê o like ou dislike e aperte no sininho para receber notificações dos vídeos e nos ajude a divulgar o nosso canal compartilhando os vídeos. Por favor, deixe o seu comentário e dê a sua opinião sobre o conteúdo do vídeo. O assunto que estarei trazendo hoje é: Haia pede prisão de Putin por crimes na Ucrânia. A Corte Internacional diz que o presidente russo teria supostamente deportado crianças ucranianas para a Rússia. Veja o vídeo áudio. Trago este vídeo foto para mostrar as injustiças causadas pelos protagonistas das guerras, onde os inocentes são as maiores vítimas. No quadro 1 aqui está Putin e a comissária russa para os direitos da criança, Maria Lvova-Belova, também é alvo do TPI. Corte Internacional afirma que Putin é responsável por crimes de guerra, incluindo a deportação ilegal de crianças da Ucrânia para a Rússia. No quadro 2 está o ditador chileno Augusto Pinochet. Em 1997, um ano antes de sua prisão em Londres, Augusto Pinochet, o tirano que implantou uma ditadura sanguinária no Chile com apoio dos Estados Unidos da América, que governou de 1973 a 1990. Quadro 3. Civis sul-vietnamitas assassinados por soldados norte-americanos no massacre de My Lai, um dos mais infames crimes de guerra vinculado à Guerra do Vietnã. Quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto, que é Haia pede prisão de Putin por crimes na Ucrânia. Gente, apesar que esta notícia não tem muito a ver com o que atravessamos em nosso país nesses dias, e não ser a nossa prioridade e termos muitos problemas para combater
como ameaça à nossa democracia e se opor contra a desinformação do fascismo em nosso país. Porém, quando eu vi esta notícia, não me contive o desejo de fazer um vídeo sobre esse assunto, que é sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia, que, na verdade, essa guerra não é só da Rússia contra a Ucrânia, e sim dos Estados Unidos da América e seus aliados da OTAN e União Europeia. Os Estados Unidos, que é o grande interessado nessa guerra. A gente sabe que o Império Americano tem interesses em vender armas e de segurar sua hegemonia, que foi adquirida desde a queda da União Soviética e do comunismo em 1991, com a simbólica queda do Muro de Berlim. A hegemonia dos Estados Unidos, que está sendo ameaçada pela Rússia, de Putin, que conseguiu reerguer como uma potência financeira e bélica do mundo e que conta com uma aliada que é outra potência econômica e bélica, que é a China. Os Estados Unidos da América, através da OTAN, que tem como membros países da União Europeia, que tem feito várias sanções econômicas contra a Rússia, porém não tem tido muitos resultados, porque a Rússia não é nenhuma Cuba ou outros países da América Latina que vêm há anos sofrendo sanções econômicas dos Estados Unidos e seus aliados, que alegam que são países dirigidos por ditadores, quando nós sabemos que nos anos 60, 70 e 80, os Estados Unidos financiaram várias ditaduras na América Latina, defendendo seus interesses de domínio imperial. Até porque a União Europeia hoje depende muito do gás russo. E o grupo contra a Rússia também fornecendo armas e dinheiro para a Ucrânia. 38 países, sob liderança do Reino Unido, que é e sempre foi aliado incondicional dos Estados Unidos. E hoje, os Estados Unidos conseguiu arregimentar para seu propósito a União Europeia e o Japão, que na Segunda Guerra Mundial foi vítima de atrocidades americanas. Encaminharam relatórios informando atrocidades cometidas pela Rússia durante a invasão da Ucrânia ao Tribunal Penal Internacional, TPI, que foi aceito pelo TPI. Gente, não estou aqui para defender a Rússia, até porque a gente sabe que Vladimir Putin é um homem violento, com mão de ferro, e tem pretensões imperiais também. Quanto à denúncia de que a Rússia cometeu crime de guerra através do presidente da Federação Russa, é alegadamente responsável pelo crime de guerra, de deportação ilegal de população, crianças, entre parênteses, e crianças de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa, diz nota.
Voltando ao assunto principal, que é Haia pede prisão de Putin por crimes na Ucrânia. Áudio 1. Na Ucrânia. Áudio 1. Haia pede prisão de Putin por crimes na Ucrânia. O Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda, pediu hoje a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O dia após a divulgação das investigações que concluíram que o russo cometeu crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia, em específico diante da deportação de crianças. Meu comentário 1. Quando o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, pediu a prisão do presidente da Rússia com a acusação de que ele cometeu crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia, em específico diante da deportação de crianças. Eles já sabiam que Putin não seria preso, porém, o faz para desgastar diante da comunidade internacional. Áudio 2. Putin não será preso na Rússia, já que o país não reconhece a jurisdição da corte. Mas autoridades como a do Brasil e de qualquer outro país membro do tribunal teriam a obrigação de prendê-lo se ele pisar em território nacional, segundo um ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Meu comentário 2. Mas por que Putin não será preso? Na Rússia, a Rússia não reconhece a jurisdição da corte. Porém, se ele estiver em outro país ou até mesmo no Brasil, qualquer que faça parte do Tratado de Roma, ele poderá ser preso, segundo o ministro do Supremo Tribunal Brasileiro, que não é o caso de Jair Bolsonaro, que foi denunciado por crimes contra a humanidade e até de genocídio, por mortes na pandemia e dos índios e Yanomamis. Se for condenado pelo TPI, poderá ser preso em qualquer país, tendo em vista que o Brasil é signatário do Tratado de Roma. Áudio 3. A medida é a ação mais dramática num processo de transformação do chefe do Kremlin em um pária internacional. A Rússia já havia sido suspensa de dezenas de organismos internacionais e até mesmo de competições de futebol. Agora, com o pedido de prisão decretado contra Putin, o isolamento será ainda maior. Meu comentário 3. Gente, como eu já citei atrás que o TPI, através dos algozes de Putin, tem apenas a intenção de torná-lo um pária internacional, isolando mais ainda do mundo ocidental. Não bastaram as sanções econômicas, agora vêm sanções juridiciais. Áudio 04. Diplomatas brasileiros apontaram ao UOL que a medida ameaça aprofundar a crise, já que as possibilidades de diálogo ou mediação seriam ainda mais restritas. Para experientes negociadores, a ordem de prisão torna uma mediação ainda mais difícil. Como vamos convencer Putin a negociar, com ele sabendo que pode ser entregue depois ao tribunal? Meu comentário 04. Gente, segundo alguns diplomatas brasileiros, agora com essa ordem de prisão de Putin,
expedida pelo TPI e ficará mais difícil para uma mediação do conflito, que é o que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs para o chanceler federal da República Federal da Alemanha, Olaf Scholz, que inclusive negou entrar na guerra quando rejeitou fornecer armas e munições para a Ucrânia, com a afirmação de que é a favor da paz e não da guerra. E para Joe Biden em sua visita à Casa Branca. Realmente, isso se torna mais inviável para Putin, porque mesmo se ele negociar, a paz ocorre o risco de ser preso pelo TPI quando sair para outro país. Áudio 5. Diplomata estrangeiro, em condição de anonimato. Mas, para juristas, o tribunal existe justamente para examinar casos em que a impunidade diante de crimes é evidente. Governos que fazem parte da corte não teriam a autoridade sequer de julgar ou rejeitar o pedido dos juízes internacionais, sob o risco de afundar a corte em uma crise de credibilidade sem precedentes. Num informe produzido nesta semana por uma comissão de inquérito estabelecida pela ONU, as conclusões também apontavam para crimes de guerra e possíveis crimes contra a humanidade cometidas por tropas russas. Agora, segundo a corte, o presidente é, supostamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população, crianças, e de transferência ilegal de população, crianças, de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa. Os crimes foram cometidos em território ucraniano ocupado pelo menos a partir de 24 de fevereiro de 2022. Existem motivos razoáveis para acreditar que Putin tem responsabilidade criminal individual pelos crimes acima mencionados. Tribunal Penal Internacional em Haia. Entre os motivos: por ter cometido os atos diretamente, juntamente com outros ou através de outros, artigo 25, 3, do Estatuto de Roma, e por não ter exercido adequadamente o controle sobre os subordinados civis e militares que cometeram os atos, ou permitiram que os cometessem, e que estavam sob sua autoridade e controle efetivo, de acordo com sua responsabilidade superior, artigo 28b, do Estatuto de Roma. Rússia não reconhece Tribunal de Haia. A Rússia não reconhece a jurisdição da Corte e, portanto, a medida não garante a entrega do presidente aos juízes internacionais. Meu comentário 5. Quando os juristas falam sobre o risco das cortes não poder julgar supostos crimes do governo russo e possibilidade da corte cair em descrédito, eu particularmente não vejo isso, até porque a Rússia não é signatária do Tratado de Roma. Se for assim, a corte já está em descrédito. Basta voltarmos atrás em poucos na história das 33 guerras promovidas e apoiadas pelos Estados Unidos da América, depois da Segunda Guerra Mundial, em que os americanos cometeram crimes de guerra pelos seus soldados nas guerras que eles promoveram ou participaram. Como os Estados Unidos não ratificaram o Estatuto de Roma, os crimes de guerra cometidos por suas forças
de segurança e de inteligência não estão sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, TPI. Entretanto, cidadãos norte-americanos que cometerem crimes de guerra contra um país signatário do TPI podem ser processados pela Corte Internacional. O governo norte-americano justificou a sua ausência do TPI, dizendo que seus soldados poderiam ser alvo de perseguições políticas. Alegou também que a corte não possuiria mecanismos adequados para garantir a imparcialidade e que a ratificação do tratado diluiria sua soberania na área judicial. Malgrado a justificativa, alguns observadores internacionais criticam o que chamam de hipocrisia dos Estados Unidos ao rejeitar o TPI, ao mesmo tempo em que utiliza o tribunal a seu favor, pressionando a corte para processar inimigos e bloquear processos contra seus acusados e cidadãos de países aliados, assim como os Estados Unidos da América rejeitaram o TPI. A Rússia não reconhece o Tribunal de Haia e não é signatário do Tratado de Roma. Gente, eu quero mostrar apenas um caso de crimes de guerra com atrocidades contra os direitos humanos efetuado por soldados americanos. Veja o vídeo áudio. Trago esse vídeo, foto, para mostrar o nível de crueldade dos americanos com os japoneses na Segunda Guerra Mundial. E isso é só com os japoneses, fora outras guerras e outros países vítimas. No primeiro quadro está Hiroshima e Nagasaki, bombas e terror, nuvens de fumaça gerada pela bomba de plutônio, lançada sobre Nagasaki em 9 de agosto de 1945. Possivelmente o maior ato terrorista da história. As bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki puseram fim na guerra e mostraram a capacidade de destruição das novas armas. No segundo quadro, um militar norte-americano brincando com o crânio de um soldado japonês na Nova Guiné em 1944. O fenômeno foi tão naturalizado que o próprio presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, chegou a ser presenteado pelo congressista Francis E. Walter com um abridor de cartas feito com ossos de um braço de um soldado japonês. No segundo quadro, a cabeça decepada de um soldado japonês pendurada em um galho de árvore Birimania, em 1945. Para finalizar, quero mostrar um caso de crime contra a humanidade e genocídio
que foi cometido pelo ditador Augusto Pinochet, que implantou um golpe militar no Chile em 1973, que depois assassinou o então presidente Salvador Allende, e é reconhecido pelas atrocidades desse período. Pinochet ordenou a execução de milhares de pessoas e torturou outras dezenas de milhares, e foi acusado de cometer tortura, canibalismo e assassinatos. Esse sanguinário, que foi elogiado pelo, felizmente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu trago esse caso para mostrar que, no caso de Augusto Pinochet, passaram há cerca de 20 anos para a decretação da prisão de praxe deste tribunal. Porém, no caso da Rússia, a decisão foi muito célere. Não que eu ache que não deva punir a Rússia, mas o que eu vejo é uma forma de perseguição e injustiça, quando o tribunal estaria sendo parcial. Até o próximo vídeo.